Bom, gente, esse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre este livro. Este livro, Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida, na verdade ele é composto de três outros livros. O Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie, né? E aí hoje eu vou falar especificamente sobre o... Vocês sabem, né? Que vocês meio que olharam na thumb, enfim. Eu vou falar especificamente sobre o Pense e Enriqueça, né? Antes de eu falar do livro, acho que é válido, né? Eu fazer uma breve introdução. Por isso eu pedi aqui a ajuda da minha assistente ChatGPT para fazer, assim, uma breve introdução para vocês se saberem mais ou menos do que o livro fala, né? Então, Pense em Riqueza, publicado originalmente em 1937, o livro é um dos maiores clássicos de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Napoleon Hill estudou a vida de mais de 500 pessoas bem-sucedidas, como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, ao longo de 25 anos buscando identificar os princípios comuns que os levaram ao sucesso. E aí ele chegou em 13 princípios, né? Não vou citar todos, mas fé, autossugestão, o sexto sentido, né? Então, assim, ele foi, assim, vendo todos os princípios, né? Que essas pessoas tinham em comum. Desejo ardente, né? Que foi o primeiro dos princípios que ele apresentou no livro, que toda a riqueza, todo o objetivo, ele tem que vir de um desejo, mas não de um desejo qualquer. De um desejo que se transforme em uma espécie de obsessão. E aí você tem que trabalhar o subconsciente, se fazer autossugestões, nutrir de emoções e pensamentos positivos, como se você já tivesse conquistado, né? Aquilo que você almeja, como se aquilo já fosse uma certeza, uma realidade que você pudesse sentir até que aquilo se materialize, né? Até que essa riqueza de fato se materialize no mundo real, né? Mas tudo começa a partir assim do pensamento, de uma ideia, de uma obsessão. Então, basicamente, o livro ele gira em torno dessa premissa, né? Por que as pessoas ricas se tornaram ricas? Quais hábitos, quais princípios, quais fundamentos que eles seguiram para sair da pobreza e conquistar essa riqueza, esse status e ficarem bem-sucedidos, né? Esse elemento comum entre todas essas pessoas que conseguiram atingir esses resultados era o que o Napoleon Hill estava em busca durante seus anos de estudo. Gente, o que achei do livro? Gente, alguns desses princípios, pra mim, são coisas um pouco abstratas, né? Porque, por exemplo, vou pegar o princípio da fé. O que é a fé? A fé, ela seria, assim, uma crença, seria uma emoção. Então, assim, tem algumas coisas, assim, que a gente lendo, a gente meio que entende, mas ao mesmo tempo a gente não entende tanto. No capítulo do Sexto Sentido, ele, por exemplo, relata que antes de dormir, ele se imaginava em uma mesa, tipo, uma assembleia, com pessoas bem-sucedidas. Então, tipo, tinha ali no grupo de mente mestra imaginário dele, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Então, tipo assim, pessoas que são referências para ele, ele se imaginava na mesa com todos eles, até que, de tanto essa experiência da criação, da imaginação dele ser imersiva, esses personagens que estavam ali existindo na mente dele passaram a ter comportamentos próprios. Então, tipo assim, o Thomas Edison, da cabeça dele, criou ali a vida própria dele, os hábitos dele, as coisas que ele falava, assim, ele construiu ali uma personalidade e ele fazia, tipo assim, um debate imaginário com os maiores ídolos dele. E esses eram o grupo da mente mestra dele. O grupo da mente mestra, gente, em um dos capítulos, ele fala assim que você tem que se cercar de pessoas que te agreguem, sabe? Assim, que você não precisa ser especialista em tudo. Então, se, por exemplo, eu sou um comunicador, aí vai ter uma outra pessoa que ela é boa no administrativo, ela é boa no financeiro. Aí vai ter uma outra pessoa, por exemplo, aqui do canal, vamos supor,
eu gravo, eu sou comunicadora. Eu posso chamar alguém que seja especialista em edição de vídeo, por exemplo. Então, o grupo da Mente Mestra é meio que essa a ideia. Durante o livro também tem alguns momentos onde ele conta histórias de pessoas reais que exemplificam ou que deixam algum tipo de aprendizado para que a gente possa se conectar melhor com as ideias que ele está querendo apresentar. Então, uma das histórias, por exemplo, que ele conta é a do filho dele. Ele basicamente usou o filho dele, assim, a criação do filho dele, como uma experiência para comprovar que os princípios que ele descobriu, assim, para o sucesso, de fato se aplicam. Porque o filho dele nasceu com uma deficiência, assim, auditiva, e aí ele que colocou na mente da criança de que, assim, que ele iria ouvir em algum momento, que ele não ia aceitar que o filho dele fosse surdo. E aí, de fato, naqueles instrumentos de som, ele percebeu que quando o filho dele encostava o ouvido, ele meio que ouvia, sei lá, algum som porque o som ecoava através do osso. Enfim, aí ele chegou na conclusão de que o filho dele escutava mesmo que minimamente. Aí ao longo da vida ele foi testando aparelhos auditivos, até que uma vez um desses aparelhos auditivos realmente deu certo. E aí ele começou a trabalhar para uma empresa e incentivar outras pessoas surdas a utilizarem esse aparelho. E aí ele sempre colocou na cabeça do filho dele de que a deficiência dele era uma vantagem. Então, assim, você tem essa deficiência, então você vai conseguir ter tais coisas, tais habilidades que o seu irmão não tem. Então, daí ele tentou, assim, trabalhar a mente do filho dele, o psicológico do filho dele, para que, apesar dessa deficiência auditiva, isso não o impedisse de nada. E, de fato, foi um sucesso, de certa forma, né? Porque o filho dele se tornou, assim, uma pessoa muito grandiosa, né? Conseguiu ali um emprego legal, mudou a vida, impactou a vida de muitas pessoas. Então, vou até colocar uma foto aqui do filho do Napoleon Hill. E aí é um relato, né, que acontece ali dentro do livro, entre outras histórias, né? Tem a história também, que eu achei muito legal, que é o da mineração. Tinha um cara lá, que ele meio que comprou um terreno, e aí ele começou a cavar ali aquele terreno, aí ele achou ouro, e aí ele pensou, se eu continuar cavando eu vou achar mais ouro, né? Aí ele cavou, não achou mais nada. Aí ele não quis mais, ele falou, não, tô aqui perdendo muito dinheiro, muito tempo, muita energia por um retorno que não tá vindo, e ele pegou e vendeu a preço de banana esse terreno. E aí compraram o terreno, cavaram mais, sei lá, 5 metros, nada. Cavaram praticamente nada e ficaram ricos, porque, o ouro tava muito próximo de ser conquistado. Então daí fica aquela lição de que, às vezes, você tem um fracasso. Quando você tá muito próximo de ter um grande sucesso, geralmente você tem um fracasso. E aí você não pode desistir, porque senão aquilo que você almejava, né? Às vezes estava a um passo de distância e você acaba perdendo, né? Então, assim, são muitas histórias que ele traz, assim, além dos princípios, de como esses princípios funcionam. Ele traz, assim, muitas histórias do Andrew Carnegie, do Thomas Edison e o parceiro dele, que começou a trabalhar na empresa, e ele já entrou na empresa pensando, eu quero ser parceiro do Thomas Edison. E aí, sócio de negócios, né, do Thomas Edison. E aí, de fato, ele acaba conseguindo, né? Então, assim, são histórias muito interessantes, na verdade. E os conceitos, em alguns momentos, eu meio que viajei, porque pareciam muito abstratos, né? Falar de subconsciente, falar de fé, falar de autossugestão. Por mais que eu tenha entendido, são coisas intangíveis, né? São emoções que não são, assim, 100% muito claras. São estados de mente, espírito e emocional que, assim, eu não sei se eu os compreendo de forma tão profunda. Talvez por isso que eu não seja rico ainda, né? Mas, gente, super vale a leitura. Eu acho que agrega, né? É uma leitura interessante. Eu acho que é interessante, super vale a leitura, sim. Agora, desse exemplar aqui, que é Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida,
Eu pretendo ler o Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Esse autor, né, Dale Carnegie, ele tem, por coincidência ou não, aparecido muito, assim, na minha vida nos últimos tempos. Eu assisto um podcast chamado Os Sócios, né? E aí tem um episódio que fala sobre oratória, sobre comunicação e o quanto que é importante, né, você ter uma boa comunicação. E aí um dos convidados no podcast, ele menciona, né, o Dale Carnegie, assim, como, tipo, nossa, um exemplo de comunicador. Então daí fiquei mais instigado pra entender quem é esse cara, de que jeito que ele escreve, sobre o que ele escreve. E é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, quiserem deixar um like, algum comentário, caso tenha algum link aqui na descrição para vocês procurarem o livro, ou até mesmo outros livros através do meu link para poder me ajudar, por favor, né, gente? Então, não se esqueçam de deixar um like, de deixar um comentário. Se vocês tiveram alguma impressão, se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários também. Vamos formar essa corrente onde a gente pode se conhecer, se conversar sobre livros. Porque às vezes a gente lê um livro e a gente não tem um amigo exatamente que tenha lido o mesmo livro que a gente pra gente poder conversar. E eu amo conversar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.